Santo Deus e nosso Pai, agradecidos te somos mais uma vez por estarmos aqui, bendizendo-te, louvando-te, ó Pai, engrandecendo o teu nome. Fala conosco, dá-nos inspiração, poder, sabedoria, discernimento, compreensão da tua palavra, meu Deus, habilidade para aplicá-la aos nossos corações. Traz vida, salvação, santidade, zelo, compromisso, amor a ti, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Quando Paulo reúne os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso, ele faz um discurso de despedida. Atos 20, a partir do verso de número 27. A nossa ênfase, inclusive, recairá de modo maior sobre este versículo 27, mas nós leremos até o versículo de número 36. Atos 20, do 27 até o 36. Leiamos. Paulo quem fala: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Podeis assentar. Meus irmãos, como esse discurso, que foi lido apenas pela metade aqui, e quando proferido deve ter sido muito mais longo do que o registro que temos, como esse discurso está entremeado de doutrinas importantes, como ele deixa-se atravessar por verdades importantes da nossa fé. Por exemplo, no verso 28, Paulo fala da igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. É um testemunho evidente da divindade de Jesus. Aquele que por nós verteu sangue, pelo qual a igreja foi resgatada, é Deus. Porquanto aqui fala-se da igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Um versículo que traz um testemunho inequívoco da divindade, assim como da humanidade de Jesus Cristo. Também nós podemos ver no versículo de número 28 que não há distinção bíblica entre o pastor, o presbítero, o bispo, no que tange à função. Porque no verso 17 é dito que Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja.
e para eles dirigiu o seu discurso, mas no verso 28 diz que Deus os constituiu bispos. Não há, portanto, aqui aquilo que é chamado de hierarquia episcopal, uma distinção entre presbítero ou entre pastor e bispo. Os presbíteros são chamados de bispos, e é dito que a função deles é a de pastorear, a de apacentar, portanto são pastores. Verso 28, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes, um termo para o ofício de um pastor, a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Percebemos então aqui que há uma identidade entre a missão do pastor, do presbítero, do bispo. Não há aqui uma hierarquia entre bispo e presbítero, ou bispo e pastor, como algumas igrejas equivocadamente o têm. Também vimos a divindade e humanidade de Cristo, e temos também uma advertência sobre a apostasia. Paulo diz que após a partida dele entrariam no meio dos cristãos lobos cruéis, que não poupariam o rebanho e fariam grande mal. Paulo está advertindo do surgimento de pessoas sem boa intenção, sem conversão, que poderão aparecer no meio da igreja para trazer distorções. No verso 30, falando desses lobos cruéis, ele diz que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, ele adverte que do meio da própria igreja poderiam surgir estas pessoas que falariam coisas perversas, e o objetivo delas não seria o de fazer discípulos para a verdade, mas terem seguidoras próprias, para fazerem discípulos após si. Elas não querem a prevalência da verdade, elas querem a prevalência da personalidade delas. Farão distorções para quebrar o paradigma do que deve se crer, a fim de que as pessoas então as vejam como mentores, e assim eles possam ter seguidores, admiradores pessoais. E esses são os lobos cruéis. Paulo diz: irmãos, lembrem-se de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um. O verdadeiro ministro do Evangelho não apenas é perseverante no zelo de ensinar e advertir o povo e instruir na verdade, mas ele o faz com lágrimas nos olhos. Ele o faz com angústia no coração, porque tem verdadeira preocupação pelo rebanho e verdadeiro zelo para a glória de Deus. E aqui Paulo diz: olha, eu vou ter que ir, esses homens maus aparecerão, eu deixo tudo quanto falei para vocês para que seja recordado, inclusive as minhas lágrimas, mas agora eu só posso confiar vocês aos cuidados da palavra de Deus, a qual vocês acolheram. Ele diz no verso 32: agora, pois, irmãos, encomendo-vos, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Paulo mostra que não exerceu o ministério à procura de vantagens pessoais. Ele diz: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. O que era necessário, eu, para prover, usei das minhas próprias mãos, socorri aqueles que me auxiliavam. E Paulo termina o seu discurso de joelhos, com o povo de Deus de joelhos junto com ele. A conclusão desta palavra não se dá com aplausos,
mas com joelhos curvos e olhos úmidos. É assim, irmãos, que um obreiro de Deus se porta diante da congregação. Mas no verso 27, que eu não comentei ainda, Paulo diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A característica dos anabatistas é aquilo que eu poderia denominar nesta noite de totalidade. Não basta ensinar a verdade, é preciso ensiná-la toda, não de forma fragmentada, parcial, mas ensinar a verdade de forma integral, completa. Paulo diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Um certo pregador disse uma coisa importante. Ele disse: se você quer saber a fidelidade da congregação que frequenta, veja não só o que o pastor prega, porque ele pode estar pregando tudo direitinho, mas veja também o que ele deixa de pregar, porque ele pode estar dizendo só verdades, mas não toda a verdade. Veja se há versículos que nunca são comentados, que nunca são enfrentados. Porque, meus irmãos, o zelo cristão que os anabatistas reivindicavam lhes cobrava que a verdade fosse proclamada em sua inteireza. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ainda em Atos 20, no verso 20, Paulo diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Essa ênfase na totalidade, na integralidade, nós a encontramos também nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, verso 26. Jesus diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, note, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, irmãos, não é seletivo. Ele fala-nos tudo, e o pregador que lhe é porta-voz não omitirá nada. Em João, no capítulo de número 16, versículos 13 e 14, Jesus disse: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará, note, em toda a verdade, toda, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Jesus mostra que o Espírito Santo não vem em nome próprio, ele não falará de si mesmo, ele é porta-voz de Cristo. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. E se você combinar esta passagem aqui de João 16, 13 com a outra que eu li de João 14, 26, você vai ver uma coisa interessante, porque lá em João 14, 26, Jesus diz que o Consolador ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto ele disse. Ensinará todas as coisas. Onde é que está isso? Onde é que o Espírito Santo deixou isso? Nas epístolas, onde nós temos a doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensino, onde nós temos o ensino completo. Os fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Os evangelhos, onde Jesus pessoalmente falou com os discípulos, e ali, pela inspiração dos que escreveram os evangelhos, o Espírito Santo trouxe à memória tudo quanto Jesus havia dito. E aqui em João 16, 13, quando diz que o Espírito Santo guiará toda a verdade, diz: ele vos anunciará o que há de vir. A parte profética do Novo Testamento, o Apocalipse, e aquilo que Paulo trouxe nas cartas aos Tessalonicenses. Portanto, se você olhar, você vai ter o Novo Testamento completo: o ensino, epístolas, as coisas que hão de vir, Apocalipse, e o que está de forma profética nas cartas aos Tessalonicenses, por exemplo.
e aquilo que Jesus pessoalmente falou para os discípulos, que foi recordado. Portanto, deve haver uma fidelidade a todo o Novo Testamento, porque o Espírito Santo ensinará todas as coisas, lembrará tudo, Jesus disse, que vocês têm ouvido, guiará a toda a verdade. Paulo disse: não me abstive de vos anunciar todo o conselho de Deus, nada que fosse útil deixei de vos ensinar. E veja o que Jesus disse na grande comissão, em Mateus, capítulo de número 18, a partir 28, Mateus capítulo 28, a partir do verso de número 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note agora, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. É daqui que nós tiramos a base para acreditarmos que nunca faltou ao longo da história um corpo de testemunhas da verdade integral que deveríamos pregar. Porque, embora nós às vezes façamos uma leitura extensiva do texto e digamos que Jesus está com todos os crentes até o fim, e isso não é falso, mas há outras passagens para dizer isso. Aqui Jesus está dizendo que vai estar até a consumação dos séculos com um povo definido, um povo que faz discípulos, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensina a guardar todas as coisas. Aí ele diz: vocês farão isso e eu vou estar com vocês, que vão estar fazendo isso todos os dias até a consumação do mundo. Se Jesus prometeu estar com os que vão fazer isso até o fim, é porque os que vão fazer isso estarão sempre presentes na terra até o fim. A lógica é essa. Jesus está aqui falando que vai estar de modo permanente com pessoas que farão esta obra completa, farão discípulos, batizarão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinarão todas as coisas que Jesus deixou, a integralidade. E nós cremos, irmãos, que aqueles que foram chamados de Anabatista mantiveram essa integralidade do testemunho e da verdade. Os reformadores protestantes do século XVI descobriram o Evangelho, não há dúvida disso. O Evangelho entendido como a mensagem de salvação, as boas novas acerca do que Jesus fez na cruz, da salvação que de lá brota. Chamaram pessoas ao arrependimento e à fé, e ofereceram o perdão de Deus pela graça, mediante o sangue de Jesus. Eu louvo a Deus pela reforma e pelos reformadores. Os reformadores não apenas compreenderam o Evangelho, mas o pregaram fervorosamente. Mas a verdade integral é aquela que leva em conta todas as implicações do Evangelho. Eu posso entender o Evangelho da salvação, entender o caminho de reconciliação com Deus, mas eu posso tomar as premissas dessa verdade e não conduzi-las às últimas consequências, às últimas conclusões. E os anabatistas levaram as premissas às últimas conclusões. Eles sustentaram os 5 solas da reforma, os 5 princípios basilares da reforma, mas deduziram tudo o que era implícito neles, aceitaram todas as implicações e consequências deles, com muito mais coerência e consistência que os próprios reformadores. Por exemplo, uma doutrina básica da reforma é a suficiência da Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O catolicismo romano
dizia que a Bíblia era a revelação de Deus, mas não toda a revelação de Deus. Acreditavam que decisões de concílios, de papas, uma tradição oral secreta, da qual os bispos eram guardiães, complementava aquilo que estava na Bíblia. Não se encontrava na Bíblia o purgatório, a ascensão de Maria, ou sua imaculada conceição, ou peregrinações, ou rituais com incenso no Novo Testamento. Todas essas coisas o catolicismo apregoava com base nessas fontes que eles diziam estar em pé de igualdade com a Bíblia. Os reformadores, entretanto, mostraram que todas essas coisas corrompiam o Evangelho, acrescentavam ao Evangelho, desnaturavam o Evangelho, e que a Bíblia era a única regra de fé e de prática, era a revelação segura, escrita, e que nós deveríamos, como Jesus, argumentar apenas dizendo está escrito. O próprio Jesus, que era Filho de Deus encarnado e poderia usar de sua própria autoridade para refutar todas as tentações do diabo, ele não o fez com sua própria palavra, ele citou a Escritura. Ele dizia ao diabo, quando Satanás o tentava, está escrito. Jesus dialogava com os fariseus, dizendo, não lestes nas Escrituras? Em João 10 ele disse, a Escritura não pode falhar. E portanto, se o próprio Jesus apoiara-se nas Escrituras do Antigo Testamento, que foram depois complementadas pelas Escrituras do Novo Testamento, nós temos que permanecer nessa Escritura Sagrada. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Os reformadores estavam certos quanto a isso. A Bíblia é suficiente, mas, embora os reformadores fossem muito ousados em certos pontos, razão pela qual agradecemos a Deus pela vida deles, em alguns eles não quiseram ir às últimas consequências, porque o fardo seria pesado demais. Por exemplo, admitir o batismo apenas adulto, como a Bíblia o prescreve, seria algo para eles naquele momento de grande impacto, porque toda a sociedade medieval se organizava presumindo o batismo de crianças. Era por esse batismo que a pessoa ganhava a cidadania numa localidade. Poderia ser convocada para uma guerra, identificada para pagamento de tributos, ganhava o nome. Portanto, alguém dizer, não, o batismo infantil não tem base na Bíblia, o batismo é sob profissão de fé, em idade adulta, implicaria não apenas o desgosto daqueles que não concordariam, mas a oposição de todas as instituições, porque seria praticamente reformular toda a estrutura do mundo, fazer as implicações da suficiência das Escrituras chegarem à negação do batismo infantil, seria trazer ao mundo daquela época uma verdadeira subversão. Então Lutero foi muito corajoso, Calvino também, enfrentando príncipes, papas, para sustentar a salvação pela graça, mediante a fé. Mas na hora de eles verem a questão do batismo infantil, algum mecanismo inconsciente funcionou na cabeça deles para eles fugirem desse confronto. Algum mecanismo no inconsciente para poupá-los do grande problema que isso seria para eles naquele momento. Então eles disseram, realmente não há no Novo Testamento nenhum mandamento explícito acerca do batismo infantil. Jesus mandou batizar discípulos, os que creram. Jesus batizou-se em idade adulta. Os exemplos da Bíblia ostensivos são de adultos crendo, professando fé e sendo batizados. Mas
aí vinha o que eu chamo de hipótese ad hoc. Eles introduziam uma hipótese que não estava no texto, mas que era uma suposição deles, para levá-los à conclusão de que o batismo infantil era aceitável. Então eles diziam: mas nós temos relatos no livro de Atos de que toda uma família foi batizada, toda a família do carrasco de Filipos, que se converteu, foi batizada. Aí eles diziam: será que não havia naquela família alguma criança? Deve ter havido uma criança. Então deve alguma criança ter sido batizada. Note, o texto não diz isso. Uma hipótese era incluída. Lá diz ao contrário, que o homem creu e se alegrou na sua fé com toda a sua casa. Se toda a sua casa se alegrou com a sua fé, então eles tinham idade para crer de forma consciente. Mas eles tomam a palavra de que diz que toda a casa foi batizada para levantar uma hipótese, uma conjectura, para eles chegarem à conclusão que já querem e se confortarem nela, porque eles já vinham sofrendo perseguições por pregarem o evangelho da graça, eles já vinham sentindo rejeições dentro das instituições a que pertenciam. Trazer essa ideia do batismo adulto era pesado demais. Então algum mecanismo de fuga na mente deles levou-os a formular essas hipóteses. Note, embora defendendo a suficiência da Escritura, eles terminavam acrescentando coisas, sem se aperceberem, essas hipóteses para se blindarem. E isso que eles fizeram naquele momento, mais respeitante ao batismo infantil e algumas outras coisas, passou a ser costume de muitas igrejas. Então tem igreja que pega uma passagem da Bíblia, como aquela que está lá em Timóteo e Pedro, que diz que as mulheres não devem se adornar com joias, não devem se adornar com vestidos indecentes, luxuosos. Eles pegam aquele texto e começam a dizer: não, isso aqui Paulo disse a Timóteo, Pedro disse na sua primeira epístola, porque naquele tempo. Aí ele introduz uma hipótese que não está lá. O que nós percebemos é que isso é tão falso que as hipóteses são diferentes. Uns dizem é por causa disso, outros dizem é por causa daquilo. Igrejas que não querem perder membros que estão com esses costumes, e então dão um jeito de, sem negar a Bíblia, reinterpretá-la, introduzindo uma hipótese que não está lá no texto. A Bíblia diz: o homem não usará vestido de mulher e a mulher não usará traje de homem. É claro. Mas aí, para poder flexibilizar, porque esta cultura influenciada pelo feminismo já colocou mulheres para se vestirem de forma masculina, então para flexibilizar, a gente, então isso aqui é porque naquele tempo estavam fazendo isso, fazendo aquilo, mas o texto não diz, o texto apenas diz que isso é abominação diante de Deus e nada mais. Então as hipóteses vão sendo acrescentadas. Então a reforma começou com isso, para poder não ter os estrondos de mudar a doutrina do batismo infantil. E depois de lá, para outras coisas que os reformadores nem utilizaram, outras hipóteses foram sendo criadas, para as pessoas não ficarem debaixo de todas as implicações do texto bíblico. Não veio os dons espirituais acontecerem para que as pessoas não comecem a buscar em oração os dons espirituais. Cria uma hipótese: não, isso aqui foi só para a era apostólica. É interessante que as hipóteses são todas diferentes. Uns dizem que era só para a era apostólica, outros dizem que era até o cano do Novo Testamento ser escrito, alguns dizem que era até a destruição de Jerusalém no ano 70, porque como é uma invenção, não está na Bíblia, então cada um é livre para levantar uma hipótese explicativa, para não ser cobrado daquilo que a Bíblia está pedindo de nós. Os anabatistas não faziam isso. Era o puro está escrito.
Já viram como Jesus enfrenta Satanás no deserto? Ele nem interpreta o texto, ele só cita, está escrito. O diabo tem que entender como está escrito. Ele não presume que o diabo está tendo dificuldade de entendimento, não. Ele diz, está escrito. Está escrito, salta daqui. Os anjos te segurarão, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Me adora que eu te darei os reinos da terra, está escrito, ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Transforma estas pedras em pães, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus era tão escriturístico que ele pregou um sermão na sinagoga sem comentar. Pegou Isaías e leu no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar aos pobres, pôr em liberdade os cativos, anunciar a libertação aos oprimidos e tal. Ele terminou de ler, colocou o rolo lá e disse, pronto, hoje se cumpriu essa escritura aos nossos olhos. Era ele o cumprimento. Não houve comentário, não houve hipótese, não houve discussão, mas está escrito. Os anabatistas criam radicalmente na escritura como única regra de fé, negavam a tradição, negavam a própria experiência como fonte de conhecimento que pudesse completar a Bíblia, negavam novas revelações doutrinárias vindas dos espiritualistas que se diziam novos profetas, recusavam todas essas coisas, diziam só a Bíblia, mas liam a Bíblia sem colocar hipóteses, ficando debaixo de todas as suas implicações. Os reformadores defenderam a perspicuidade da Bíblia, isso quer dizer a clareza da Bíblia. Os reformadores, eles diziam, olha, a Igreja Católica confundiu a Bíblia para todo mundo, por isso que ela não quer que ninguém leia a Bíblia, porque ela não quer que as pessoas vejam que a Bíblia é um livro simples. A Bíblia, irmãos, foi escrita em grego koiné, o grego comum do povo. Os escritores do Novo Testamento eram pescadores. Paulo era um homem mais culto, mas falava para uma congregação simples. A maior parte dos cristãos era de escravos. Não são muitos os sábios, os nobres, de Tiago, que são chamados. Ela não foi escrita para gente sofisticada. Leia o escrito de Buda, que você vai ficar quebrando a cabeça lá com os termos abstratos dele. Mas Jesus dizia, o reino dos céus é semelhante a um semeador que joga a semente. É semelhante a um homem que faz uma festa para o seu filho. Ele falava de coisas cotidianas. A Bíblia foi escrita para ser compreendida. Era a doutrina da perspicuidade da Bíblia Sagrada. No entanto, os reformadores, na parte referente ao Apocalipse, não foram literalistas. Mantiveram ainda a compreensão alegórica da Igreja Católica. O que é a compreensão alegórica? Quando você lê o texto, entendendo que o texto não está querendo dizer algo direto, mas algo indireto. Ele é uma ilustração para uma coisa que só os mais perspicazes podem discernir. A Igreja Católica tomava um texto simples da Bíblia e dava um sentido esotérico, dificílimo, porque ela não entendia que a mensagem era direta, era indireta, que aquilo ali que estava sendo dito não foi dito para ser compreendido tal qual foi dito, mas num sentido que só os bispos entenderiam, e aí ela era interpretada de uma forma muito complexa. Jesus fala, por exemplo, que o justo ele produz a 30, a 60 e a 100. Todo mundo pode entender que isso quer dizer um progresso de santificação, né? 30, 60 e 100. A Igreja Católica dizia, quem produz a 30 é o casado, quem produz a 60 é o que viuvou e nunca casa, mas só quem produz a 100 é quem tem voto de celibato. Ninguém ia entender isso no texto. Era uma interpretação alegórica. Os reformadores negaram, aceitaram o sentido óbvio, simples da Bíblia, mas em termos apocalípticos, mantiveram ainda uma interpretação alegórica. Os anabatistas creram que literalmente Jesus ia reinar sobre a terra, porque a Bíblia diz. Criam no milênio literal, criam na restauração de Israel a sua terra, como diziam as profecias.
Eles, portanto, levaram a clareza das Escrituras sustentadas pela reforma às últimas consequências. Eles aceitaram todas as implicações de dizer que a Bíblia era a única regra de fé e de prática. Uma outra verdade da reforma era de que só a fé salvava. Salvação é só pela fé. Obviamente que os anabatistas sustentavam isso também. A Igreja Católica dizia que a salvação era pela fé e pelas obras. Temos que crer no que Jesus Cristo fez no Calvário, mas não é bastante. Temos que complementar, adicionar o nosso esforço, obras, peregrinações, cumprimento de ritos para merecer a salvação. A mensagem da reforma é que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. Nossas melhores obras ou justiças, como disse Isaías, não passam de trapos da imundície. Nós não podemos complementar nada, nós somos o problema e não a solução. Nós somos a pergunta e não a resposta. Só Jesus salva. Ele fez um sacrifício perfeito e completo na cruz. Ele disse: Pai, está consumado, o seu sangue purifica de todo o pecado. Eu não preciso sofrer no purgatório, eu não preciso subir escada de joelhos. Não é por obras, é por graça mediante a fé. Mas obviamente aquele que tem fé em Jesus é salvo não apenas da culpa do pecado e da condenação que ela traz, é salvo também do poder do pecado, para que possa andar de forma diferente, em novidade de vida, em santificação. Mas isso é um fruto da salvação, não a causa dela. Somos salvos para viver uma vida nova. Não por causa de uma vida nova que nós vivemos é que fomos salvos. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus na cruz. Salvação só pela graça, mediante a fé. O calvinismo, entretanto, apesar de defender isso, pregar isso, e por isso a mensagem pregada por eles trazia salvação aos ouvintes que criaram uma coisa estranha. Eles disseram: o homem caído está espiritualmente morto, e um morto não pode crer. Bem, a Bíblia diz que nós estamos espiritualmente mortos, mas o sentido da Bíblia para falar do homem caído antes da salvação, dizendo que ele está morto, não é que ele é como um cadáver insensível. Afinal de contas, ele tem uma consciência e reconhece a lei de Deus. O que a Bíblia quer chamar de morte não é ressaltando uma inércia, é ressaltando uma condição de estar separado de Deus. É exatamente por isso que o homem precisa ser salvo, porque ele está separado de Deus. A fé separada das obras é morta, o corpo separado do espírito está morto, o homem separado de Deus está morto. Obviamente que para este homem crer, ele precisa ser capacitado por Deus. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Jesus disse: o Espírito Santo vai dar testemunho de mim. Se o Espírito Santo não operar enquanto pregamos a palavra, ninguém pode crer. Mas quando alguém crê no Evangelho, naquela hora em que ele creu, ele ainda está espiritualmente morto. Mas ele está capacitado pelo Espírito a responder à mensagem. E quando ele crê, é que ele renasce. A Bíblia Sagrada é clara quanto a isso. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele falou de alguém que crê estando morto espiritualmente. Ele vive depois que creu. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Disse Jesus: não entrará em juízo, mas porque creu, passou da morte para a vida. Mas o calvinismo dizia que os homens não poderiam crer porque estavam mortos. Daí porque eles achavam necessário que Deus predestinasse alguns para a salvação. Eles diziam: somente alguém pode ser salvo se Deus irresistivelmente vivificá-lo, infundir fé no seu coração. Como nem todos creem, então Deus elegeu alguns e outros não. Mas aí eles começaram com essa história de que o homem era vivificado antes de crer. Embora isso não fosse ensino claro de Lutero, nem mesmo de Calvino, a segunda geração da reforma calvinista introduziu essa história de que a regeneração era anterior à fé. Se você defender isso, preste atenção.
Você está dizendo então que a salvação não é pela fé. Você tem fé porque é salvo. Porque se alguém foi regenerado antes de crer, então foi salvo antes de crer. Se ele recebeu vida nova antes de crer, então ele foi salvo antes de crer. E no final das contas, isso não era coerente com a doutrina da salvação pela fé. Embora se recusasse a salvação pelas obras, ficava mais como uma salvação baseada só no decreto de Deus, de que alguns estavam eleitos e iam receber essa graça regeneradora. Mas a fé viria depois. Outro princípio da reforma, mas antes de falar do outro, eu quero ressaltar isso que eu vou dizer agora, ainda acerca do somente a fé. Os reformadores falaram da salvação só pela fé, mas eles não foram tão diligentes quanto os anabatistas para falar de tudo que estava implicado na fé pela qual somos salvos. Focavam nas epístolas de Paulo. Os anabatistas diziam que as epístolas de Paulo são ótimas para se conhecer que o homem é salvo pela fé, mas é nos evangelhos que nós entendemos qual é a fé que salva. Então nós temos que interpretar as epístolas pelos evangelhos. É lá onde estão as implicações da fé salvífica. Senão as pessoas vão achar que crer para ser salvo é só adotar um credo, é só levantar a mão no culto. João retrata o crer no seu evangelho como um vir a Cristo. Jesus: quem vem a mim, eu não o lançarei fora. Quem tem sede, vem a mim e beba. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lutero gostava muito do evangelho de João. Eu gosto muito do evangelho de João, porque retrata a fé como uma rendição a Cristo. Mas se eles ressaltavam o evangelho de João quando usa essa metáfora para descrever a fé, faltou ênfase nos outros evangelhos, nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas não retratam a fé como um vir a Jesus, mas como um seguir Jesus. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Segue-me tu. Então os anabatistas mostravam a fé não é só um momento de entrega. A fé é seguir Jesus, é acompanhá-lo, é um relacionamento contínuo e perpétuo de dependência, submissão a Ele. E foram muito mais enfáticos quanto às implicações da fé. Mas o outro princípio é o somente Cristo. A igreja romana dizia que para a salvação não apenas se deveria recorrer a Jesus, mas orar a Maria na hora e da nossa morte, na agora e na nossa morte. Ela era comedianeira, corredentora, os santos intercediam, vários mediadores entre Deus e os homens. Os reformadores disseram: não, só Jesus. Mas a segunda geração da reforma calvinista, dando ênfase à predestinação, criou a seguinte doutrina: de que Jesus, Deus, decretou salvar alguns da humanidade e outros não, e somente depois decretou enviar Jesus. Então é como se esses que Deus decretou salvar antes de decretar enviar Jesus. Então eles foram salvos na mente de Deus, sem a pessoa de Jesus. Jesus foi enviado para gerar a decisão anterior de Deus de salvá-los. Eles teriam sido eleitos não em Cristo, mas eles teriam sido eleitos para estarem em Cristo. A causa da eleição deles seria um mistério insondável, na vontade de Deus, desconhecida. Deus primeiro resolveu salvá-los, elegeu um grupo e salvar e deixar o resto na condenação. E aí enviou Jesus para viabilizar esse plano. Dessa maneira, parece que Jesus não é a causa da eleição, é só um instrumento de legitimação dela. Mas os anabatistas diziam que Deus elegeu aqueles a quem Ele viu em sua presciência que creriam em Cristo. Jesus veio morrer por todos os homens, abrir as portas da graça para quem quisesse por ela entrar. Mas só é salvo o que crê, o que se une a Cristo.
E como diz lá em Efésios, a nossa eleição não é fora de Cristo, é em Cristo. Deus nos elegeu nele, em Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos elegeu por causa que viemos a Jesus, porque recebemos Jesus. Jesus é a causa da nossa eleição. Então ficou muito mais cristocêntrico a apresentação do Evangelho pelos anabatistas, ficou muito mais cristocêntrica. Eles foram muito mais coerentes nas implicações do somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura Sagrada. Em relação às igrejas, também entenderam que a igreja não deve se unir ao Estado, não se entra nela pelo batismo infantil, mas pelo batismo adulto. A igreja é uma comunidade de regenerados, de pessoas que professaram fé e foram testemunhas de sua fé nas águas batismais. Foram muito mais radicais na ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. Os reformadores defenderam: todo crente é um sacerdote, todo crente tem acesso a Deus, todo crente ora a Deus diretamente em nome de Jesus, confessa a Deus os seus pecados e recebe diretamente. Mas os anabatistas foram muito mais coerentes com isso, porque defenderam um governo congregacional e participativo de toda a comunidade. A igreja toda participa da eleição dos seus pastores, diáconos, das decisões. Os anabatistas defenderam reuniões como aquelas que temos em grupos familiares, onde todos participam, para a manifestação dos dons espirituais, a participação da ceia com todos partindo o pão, conjuntamente. Foram muito mais radicais na questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Levaram a Escritura às últimas implicações. E meus irmãos, nós estamos hoje diante de um outro cenário, que não é aquele da reforma. Um cenário que nos desafia a manter a nossa radicalidade. Há muitas igrejas que cederam ao longo do tempo, por causa do choque cultural que seria grave. Igrejas onde havia distinção de trajes e roupas, de homens e de mulheres, hoje já assimilaram a indistinção que a cultura criou, onde se cultivava a simplicidade do vestuário, o não uso de cosméticos que reforçam a sensualidade. Hoje já se ambientaram em tudo isso, que foram contra a conversão do culto no entretenimento. Já defenderam um culto reverente, agora defendem um culto com jogo de luzes, com parede preta, com cantores que parecem roqueiros e muita dança, para poder se ambientar neste mundo. Muitos pastores pensam em termos de concorrência, bem, aqueles ali cederam, se eu não ceder eu vou ficar para trás. Se eu não ceder a isso, os jovens vão migrar da minha igreja para outra. E o que nós temos visto é que a igreja, em sua grande maioria, é o mundo com um passo atrás, é o mundo com um caminhar atrasado. A igreja está fazendo hoje o que ela disse que não faria no século passado. Mas ela está resistindo ao que o mundo está introduzindo de novo. Mas nós já sabemos que amanhã ela vai fazer isso que ela está resistindo hoje. O mundo já estará mais profano e a novidade do mundo que vier em seguida ela estará recusando. O mundo tem desdenhado da igreja porque o mundo diz: olha, vocês são pessoas que no final acabam aceitando. Só fazem confusão por um tempo, só atrasam a jornada. Eles já prognosticam: vocês não vão resistir muito tempo. Vocês fazem um protesto, uma resistência e depois cedem. Eu fico pensando hoje, com tanta sodomia, irmãos, se institucionalizando, instituições investindo contra pastores, pastores sendo intimidados,
para não protestarem contra esse pecado, passando a falar com mais cuidado e passando a não entrar tanto nesses assuntos. Daqui a pouco entram pessoas praticando esse pecado nas igrejas e eles vão ficando silentes. Quando tiverem um certo número, vão legitimar isso daí, talvez já estarão protestando contra outra coisa ainda mais grave. E para isso sempre a hipótese ad hoc. Não, nós não estamos negando a Bíblia. Isso aqui é porque naquele tempo, igrejas que estão defendendo o feminismo não negam a Bíblia. Dizem, não, nós temos que entender que naquele tempo, quando Paulo disse isso, era uma sociedade machista. Se fosse outra sociedade, ele pensaria diferente. Igrejas que estão aceitando união entre pessoas do mesmo sexo dizem, não, quando Paulo falou contra isso, é porque ele não tinha noção da identidade sexual que nós temos hoje. Ele estava falando daqueles que são profanos, que eram heterossexuais e tinham relações homossexuais só para que pudessem ter uma multiplicidade de experiências. Onde é que diz isso lá, irmãos? Paulo disse que era contra a natureza, é outra coisa que ele diz. Mas vão dizendo que não estão negando a Bíblia. Melhor era um tempo que se dizia, não, eu não acredito mais na Bíblia, porque agora se engana. Não, nós acreditamos, mas é porque naquele tempo, é porque isso daqui, e vão se colocando hipóteses para se blindar dos efeitos e das implicações do que diz a Bíblia. E nesse tempo, irmãos, nós temos que ser radicais, como os nossos irmãos foram ao longo da história. Não vamos introduzir hipóteses, vamos seguir o Cordeiro, está escrito. Vamos seguir a Jesus, está escrito. Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. O mundo pode mudar, mas nós vamos bater o pé. Na rocha inamovível estamos. Jesus disse, o céu passará, a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ensinando a guardar tudo que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu quero vos dizer uma coisa, irmãos. Para conseguirmos isso, nós precisamos de poder do Espírito Santo. Precisamos de poder. Vivemos num tempo que mais do que nunca se precisa de coragem. Irmão João Batista falou hoje aqui sobre coragem. Nós estamos precisando de gente corajosa. Gente corajosa. Mas essa coragem não deve vir do espírito aventureiro. Essa coragem não deve vir do atrevimento humano. Essa coragem tem que vir do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de um avivamento poderoso nesses dias, de um derramamento poderoso do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra grega que se traduz por testemunha lá é a mesma palavra mártir. Porque, irmãos, os crentes foram testemunhas tão intrépidas que eles fizeram foi modificar o sentido da palavra, e aquela palavra passou a significar um mártir que morre pela sua fé, porque eram testemunhas inabaláveis. Não adiantava ranger os dentes contra Estevão, o seu rosto continuava brilhando como de um anjo. Não adiantava arremessar pedras contra Estevão, ele dizia, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Não adiantava açoitar Pedro e João, eles diziam, nós não podemos parar de falar do que temos visto e ouvido. Não adiantava intimidar Paulo, porque ele dizia, eu sei quem tenho crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Por isso, irmãos,
Paulo, quando terminou de falar de tudo aquilo ali, vamos vir lobos cruéis, dificuldade, ele concluiu o seu discurso botando todo mundo de joelhos. É de joelho, igreja. É clamando pelo poder do alto. A igreja primitiva vivia festivamente sinais, prodígios feitos pelos apóstolos. O coxo foi curado no pórtico do templo de Salomão, gente se convertendo, povo alegre. A primeira intimidação veio, era um teste para aquela igreja. Pedro e João foram presos, ameaçados, e quando eles foram soltos, eles correram para os irmãos que estavam orando, mas estavam orando com medo. Eles disseram para as autoridades que os ameaçaram: importante obedecer a Deus que aos homens. Vocês querem o quê? Que a gente obedeça a vocês e não a Deus? E quando eles foram até os irmãos, eles levantaram o clamor. Eles sabiam o que é que os irmãos estavam precisando. Senhor, concede aos teus servos que preguem com intrepidez a tua palavra. Olha para as ameaças deles, Senhor. Não faz o teu povo olhar para as ameaças deles, não. Olha tu para as ameaças deles. Resolve essas ameaças como tu entenderes que deve ser resolvido. Agora, com a ameaça resolvida ou não, o que nós queremos é coragem. O que nós queremos é intrepidez. O que nós queremos é ousadia. Enquanto estendes a mão para operar sinais e prodígios, em nome do teu santo servo Jesus, o lugar tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com intrepidez a palavra. Quando nós lemos o testemunho dos anabatistas, o que nós vemos é gente corajosa, irmãos. Gente corajosa. Corajosa. Miqueias diz o seguinte, livro do profeta Miqueias, capítulo 3, a partir do verso 5: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, e pôr-se-á o sol sobre os profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá, e os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu, olha aí, verso 8: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Coragem. Paulo, irmão, chamou Timóteo a esse compromisso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 6, por cujo motivo, aliás, 2 Timóteo 1, a partir do 6, 2 Timóteo 1, a partir do 6, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aviva o dom, acende a chama. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E talvez a coisa mais importante de se dizer agora, 2 Timóteo 1,14, eu vou ler o 13 e o 14. Conserva um modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Que depósito é esse, pastor? É a sã doutrina, irmãos. Nós somos guardiães daquela fé pela qual os santos batalham. Nós somos guardiães do depósito. Mas note o que diz aqui: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Nós não vamos guardar
sem o poder do Espírito Santo. Igrejas que cederam foram igrejas que pararam de ser avivadas por Deus e não aguentaram o tranco e cederam. Para guardar isso aqui, irmãos, nós temos que ser sempre cheios do Espírito Santo. Sempre cheios. Essa geração de pastores zelosos por este livro, nessa igreja, passarão se Jesus não voltar. A geração seguinte só vai guardar se for cheia do Espírito Santo. Esse depósito tem que ser guardado por corajosos. E corajosos são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que vão louvar a Deus comigo nesse momento para